ingênuo, intimidado e obnubilado para lhe fazer perguntas que hoje em dia parecem óbvias. Claudine me disse que havia dois objetivos básicos no meu trabalho. Primeiro, eu devia justificar os enormes empréstimos internacionais que canalizariam rios de dinheiro de volta para mim e outras companhias americanas, como a Bechtel, Halliburton, Stone Webster e a Brown Rowe, por meio de gigantescos projetos de engenharia e construção. Segundo, eu trabalharia para a falência de países que recebiam esses empréstimos, depois de terem pago a mim e as outras contratadas americanas. É claro, de modo que eles seriam dependentes para sempre dos seus credores e assim apresentaria alvos fáceis quando precisássemos de favores, incluindo bases militares, votos na ONU, ou acesso a petróleo e outros recursos naturais. O meu trabalho, disse ela, era fazer as previsões dos efeitos de investir bilhões de dólares num país. Especificamente, eu produziria estudos que projetassem crescimento econômico 20 a 25 anos no futuro e que avaliassem as consequências de diversos projetos. Por exemplo, se uma decisão fosse tomada para emprestar ele bilhão de dólares a um país a fim de persuadir os seus líderes a não se alinharem com a União Soviética, eu compararia os benefícios de investir quer dinheiro em usinas elétricas com os benefícios de investir numa nova rede ferroviária nacional ou um sistema de telecomunicações. Ou eu poderia ser informado de que aquele país estava tendo a oferta de uma oportunidade de receber um moderno sistema de abastecimento elétrico e dependeria de mim demonstrar que aquele sistema resultaria em crescimento econômico suficiente para justificar o empréstimo. O fator crítico, em cada caso, era o produto nacional bruto. O projeto que resultasse na maior média anual de crescimento do PNB venceria. Se apenas um projeto estivesse em consideração, eu precisaria demonstrar que desenvolvê-lo traria benefícios superiores ao PNB. O aspecto velado de cada um desses projetos era que eles pretendiam criar grandes lucros para os contratantes e fazer a felicidade de um punhado de famílias ricas e influentes nos países recebedores, enquanto assegurava a dependência financeira a longo prazo e, portanto, a lealdade política de governos ao redor do mundo. Quanto maior o empréstimo, melhor. O fato de que a carga da dívida colocada sobre um país privaria os seus cidadãos mais pobres de saúde, educação e de outros serviços sociais por décadas no futuro não era levado em consideração. Claudine e eu discutíamos a natureza enganosa do PNB. Por exemplo, o crescimento do PNB pode ocorrer mesmo quando ele favorece apenas uma pessoa, como um sujeito que seja proprietário de uma empresa prestadora de serviços públicos, e mesmo que a maioria da população seja sobrecarregada com a dívida. Os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ainda assim, do ponto de vista da estatística, isso é registrado como progresso econômico. A exemplo da maioria dos cidadãos americanos em geral, a maior parte dos funcionários da MEN acreditava que estávamos favorecendo os países quando construíamos usinas elétricas, estradas e portos. As nossas escolas e a nossa imprensa nos ensinaram a considerar todas as nossas ações como altruístas. Ao longo dos anos, ouvi repetidamente comentários do tipo: se eles continuam queimando a bandeira americana e protestando contra a nossa embaixada, por que nós simplesmente não saímos do maldito país deles e os deixamos chafurdando na própria pobreza? As pessoas que dizem coisas desse tipo geralmente têm diplomas certificando que elas são instruídas. No entanto, essas pessoas não fazem a menor ideia de que a principal razão pela qual estabelecemos embaixadas ao redor do mundo é para atender aos nossos próprios interesses, os quais durante a última metade do século XX significavam converter a República Americana num império mundial. Apesar das credenciais, essas pessoas são tão ignorantes quanto os colonialistas do século XVI-XI que acreditavam que os índios que lutavam para defender a própria terra eram servos do demônio. Dali a alguns meses, eu partiria para a ilha de Java no país da Indonésia, classificado naquela época como a porção territorial do planeta com a maior densidade populacional. Acontece que a Indonésia também era uma nação muçulmana com alta concentração de petróleo e um foco de atividade comunista. Trata-se do próximo dominó depois do Vietnã. Foi a maneira como Claudine explicou. Precisamos cativar os indonésios. Se eles se aliarem ao bloco comunista, bem, ela passou um dedo pelo pescoço e depois sorriu, com doçura. Vamos resumir a questão dizendo apenas que você precisa parecer com uma previsão altamente otimista da economia, de como ela vai florescer depois que todas as novas usinas elétricas e linhas de distribuição forem construídas. Isso permitirá ao Zaid e aos bancos internacionais justificar os empréstimos. Você será bem remunerado, é claro, e poderá passar a outros projetos em lugares exóticos. O mundo é o seu catálogo de compras. Em seguida, ela me advertia de que o meu papel seria difícil. Especialistas dos bancos cairão em cima de você. É o trabalho deles encontrar brechas nas suas previsões, afinal eles ganham para isso. Prejudicando a sua imagem, eles favorecem a deles. Um dia lembrei a Claudine que a equipe da MEN que iria a Java incluía 10 outros homens. Perguntei se todos estavam recebendo o mesmo tipo de treinamento que o meu. Ela me garantiu que não. Eles são engenheiros, disse ela. Eles projetam usinas elétricas, linhas de transmissão e distribuição e portos marítimos e estradas para distribuir o combustível. Você é aquele que prediz o futuro. As suas previsões determinam a magnitude dos sistemas que eles projetam e o tamanho dos empréstimos. Veja só, você é a chave. Todas as vezes que eu saía do apartamento de Claudine, ficava me perguntando se estava fazendo a coisa certa. No fundo do coração, eu suspeitava que não, mas as frustrações do meu passado me perseguiam. A mim parecia oferecer tudo o que faltava na minha vida, e ainda assim eu continuava me questionando se Tom Paine teria aprovado. No fim das contas, eu me convenci de que depois de aprender mais, passar pela experiência, poderia questionar melhor mais tarde. A velha justificativa, visão de dentro. Quando comentei essa ideia com Claudine, ela me lançou um olhar de perplexidade. Não seja ridículo. Depois que você estiver dentro, nunca mais poderá sair. Você precisa se decidir de uma vez por todas, antes de ir mais fundo. Compreendi o que ela queria dizer e o que ela dizia me assustou. Depois que saí, desci pela Commonwealth Avenue, virei na Dartmouth Street e me assegurei de que eu era a exceção. Uma tarde, alguns meses depois, Claudine e eu estávamos sentados à janela observando a neve cair na Beacon Street. Somos um clube bem pequeno e exclusivo. Ela me disse, somos pagos, muito bem pagos, e para enganar países ao redor do mundo e subtrair-lhes bilhões de dólares. Uma grande parte do seu trabalho é encorajar os líderes mundiais a fazer parte de uma extensa rede de conexões operacionais que promove os interesses comerciais americanos. No final das contas, esses líderes acabam enredados nessa teia de dívidas que assegura a lealdade deles. Poderemos aliciá-los sempre que desejarmos, para atender às nossas necessidades políticas, econômicas ou militares. Em troca, esses líderes sustentam as suas posições políticas com a construção de parques industriais, usinas energéticas e aeroportos para o seu povo. Enquanto isso, os proprietários americanos de empresas de engenharia e construção tornam-se muito ricos. Naquela tarde, no aconchego idílico do apartamento de Claudine, relaxando a janela enquanto a neve rodopiava lá fora, aprendi a história da profissão em que estava prestes a ingressar. Claudine explicou como, ao longo da maior parte da história, os impérios se erigiam amplamente pelo uso da força armada ou pela ameaça do seu uso. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento da União Soviética e o espectro de um holocausto nuclear, a solução militar tornará-se arriscada demais. Um momento decisivo ocorreu em 1951, quando IRA se levantou contra uma empresa petrolífera britânica que estava explorando os recursos naturais e o povo iraniano. A empresa era uma precursora da British Petroleum, a atual BP. Em resposta, o primeiro-ministro iraniano, altamente popular e eleito democraticamente, além de homem do ano, de 1951, segundo a revista Time, Mohammed Mossadegh, nacionalizou todos os recursos petrolíferos iranianos. A Inglaterra, ultrajada, buscou a ajuda do seu aliado na Segunda, a Terra Mundial, os Estados Unidos. No entanto, os dois países temiam que uma retaliação militar fizesse com que a União Soviética saísse em socorro do IRA. Em vez de mandar os fuzileiros navais, portanto, Washington despachou para lá o agente da CIA, Kenny Roosevelt, neto de Theodore. Ele teve uma atuação excepcional, aliciando pessoas por meio de subornos e ameaças. Em seguida insuflou essas pessoas a organizar uma série de tumultos
tumultos nas ruas e violentas manifestações, criando a impressão de que Mossadegh seria tanto impopular quanto incompetente. No fim, Mossadegh foi deposto e passou o resto da vida em prisão domiciliar. O Shah Mohammad Reza, favorável à política americana, tornou-se o ditador incontestável. Kermit Roosevelt abriu o caminho para uma nova profissão, aquela em cujas fileiras eu estava me alistando. 17 A manobra de Roosevelt remodelou a história do Oriente Médio ao mesmo tempo que tornava obsoletas todas as antigas estratégias para a construção de um império. Também coincidiu com o início de experimentos sobre ações militares limitadas sem o uso de armas nucleares, que acabaram resultando nas humilhações americanas na Coreia e no Vietnã. Em 1968, o homem que foi entrevistado pela SN tornará-se claro que se os Estados Unidos quisessem realizar o seu sonho de império mundial, conforme imaginaram homens como os presidentes Johnson e Nixon, teriam de empregar estratégias nos moldes do exemplo iraniano de Roosevelt. Essa seria a única maneira de vencer os soviéticos sem ameaça de uma guerra nuclear. 17 Para um relato detalhado dessa operação fatal, veja Stephen Kinzer, All the Chessmen, A American Queen The Roots of Middle East Terror, ou Botin, NJ, John Willie Sons, Inc., 2003. Confissões de um assassino econômico 22 Havia um problema, contudo, Kermit Roosevelt era um funcionário da CIA. Se ele tivesse sido pego, as consequências teriam sido terríveis. Ele orquestrara a primeira operação americana que derrubara um governo estrangeiro, e era provável que muitas outras semelhantes a sucedessem, mas era importante encontrar um método de atuar que não implicasse Washington diretamente. Felizmente para os estrategistas, a década de 1960 também atestou outro tipo de revolução, o fortalecimento de corporações internacionais e de organizações multinacionais, exemplo do Banco Mundial e do FMI. Este último era financiado basicamente pelos Estados Unidos e as nossas irmãs imperialistas da Europa. Uma relação simbiótica se desenvolveu entre governos, corporações e organizações multinacionais. Na época em que eu entrei na faculdade de administração de empresas, uma solução para o problema Roosevelt como agente da CIA já tinha sido resolvida. As agências de informações americanas, incluindo a ASN, identificariam potenciais candidatos a que poderiam então ser contratados por corporações internacionais. Esses AS jamais seriam pagos pelo governo. Em vez disso, eles tirariam o salário do setor privado. Como resultado disso, o seu trabalho sujo, se aparecesse, seria acreditado à ganância corporativa em vez de uma política governamental. Nas ruas e violentas manifestações, criando a impressão de que Mossadegh seria tanto impopular quanto incompetente. No fim, Mossadegh foi deposto e passou o resto da vida em prisão domiciliar. O Shah Mohammad Reza, favorável à política americana, tornou-se o ditador incontestável. Kermit Roosevelt abrirá o caminho para uma nova profissão, aquela em cujas fileiras eu estava me alistando. A manobra de Roosevelt remodelou a história do Oriente Médio ao mesmo tempo que tornava obsoletas todas as antigas estratégias para a construção de um império. Também coincidiu com o início de experimentos sobre ações militares limitadas sem o uso de armas nucleares, que acabaram resultando nas humilhações americanas na Coreia e no Vietnã. Em 1968, o homem que foi entrevistado pela SN tornará-se claro que se os Estados Unidos quisessem realizar o seu sonho de império mundial, conforme imaginaram homens como os presidentes Johnson e Nixon, teriam de empregar estratégias nos moldes do exemplo iraniano de Roosevelt. Essa seria a única maneira de vencer os soviéticos sem ameaça de uma guerra nuclear. 22 Havia um problema. Contudo, Kermit Roosevelt era um funcionário da CIA. Se ele tivesse sido pego, as consequências teriam sido terríveis. Ele orquestrara a primeira operação americana que derrubara um governo estrangeiro, e era provável que muitas outras semelhantes a sucedessem, mas era importante encontrar um método de atuar que não implicasse Washington diretamente. Felizmente para os estrategistas, a década de 1960 também atestou outro tipo de revolução, o fortalecimento de corporações internacionais e de organizações multinacionais, exemplo do Banco Mundial e do FMI. Este último era financiado basicamente pelos Estados Unidos e as nossas irmãs imperialistas da Europa. Uma relação simbiótica se desenvolveu entre governos, corporações e organizações multinacionais. Na época em que eu entrei na faculdade de administração de empresas, uma solução para o problema Roosevelt como agente da CIA já tinha sido resolvida. As agências de informações americanas, incluindo a ASN, identificariam potenciais candidatos a que poderiam então ser contratados por corporações internacionais. Esses AS jamais seriam pagos pelo governo. Em vez disso, eles tirariam o salário do setor privado. Como resultado disso, o seu trabalho sujo, se aparecesse, seria acreditado à ganância corporativa em vez de uma política governamental. Além disso, as corporações que os contratassem, embora pagas pelas agências governamentais e as suas contrapartidas bancárias multinacionais, com dinheiro dos contribuintes, seriam isoladas da supervisão do Congresso e das investigações públicas, escudadas por um corpo crescente de iniciativas legais, incluindo marcas registradas, comércio internacional e lei sobre liberdade de informação. Veja só, concluiu Claudine, nós somos a nova geração de uma orgulhosa tradição que remonta à época em que você ainda estava no curso primário. Capítulo 3 Indonésia. Lições para um AE. Além de conhecer a minha nova carreira, eu também passava um bom tempo lendo livros sobre a Indonésia. Quanto mais você souber sobre um país antes de chegar lá, mais fácil será o seu trabalho, advertira Claudine. Levei os conselhos dela muito a sério. Quando Colombo zarpou em 1492, estava tentando chegar à Indonésia, conhecida na época como as Ilhas das Especiarias. Ao longo de todo o período colonial, ela foi considerada um tesouro que valia muito mais do que as Américas. Java, com os seus tecidos suntuosos, especiarias fabulosas e reinos opulentos, foi tanto a joia da coroa quanto o cenário de violentos embates entre